Boa noite, meus queridos e amados irmãos da Igreja Batista em Lagoinha. Mais um domingo nós aqui estamos para estarmos realizando o culto da família, né? Que Deus nos abençoe, que Deus nos preencha deste teu grande e infinito amor a cada dia e nos capacite para estarmos fazendo o trabalho dele. Nós vamos dar início a este culto nessa noite cantando o hino de número 367, que é o hino oficial desse mês de maio, né? Considerado o mês da família. Então vamos cantá-lo alegremente ao nosso Deus, que é firme na rocha, e é firmados na rocha que realmente nós estamos. Que alicerce tendes para construir uma casa firme para resistir grandes tempestades que há de chegar e a instável casa de derrubar. Nossa morada na rocha está, firme e segura ela ficará. Quando o temporal contra ela der, há de resistir todo o seu poder. Os cristãos, porém, que deveras creem, pelas obras mostram a fé que tem, sua fé firmada no Salvador, na maior procela ele sem temor. Nossa morada na rocha está, firme e segura ela ficará. Quando o temporal contra ela der, há de resistir todo o seu poder. Aleluia! Nossa casa está firmada na rocha. Amém. Amém. A nossa casa está firmada em Cristo Jesus, que Ele é a nossa rocha. Boa noite, irmãos. Nessa noite eu apenas quero trazer uma palavrinha aqui, né? Estamos no mês da família e uma mãe, ela está inclusa nisso tudo aqui. E fala da supermãe. Está no livro de Provérbios 31, escrito pela irmã Carla Machado. Isso é tirado do livro do Manancial, que eu carrego na cabeceira da minha cama, para que todas as manhãs esteja lendo, né? Fala assim, que antes de clarear o dia, ela se levanta, prepara comida para todos os da casa e dá tarefas às suas servas. Então, uma mãe que é cuidadora de uma casa, que é zelosa pela sua casa, que tem os seus a quem ela vai ter que dar ordens, né? Vai ter que passar algumas tarefas, ela vai fazer assim. Ela estabelece rotinas. Então a casa dessa mãe, a casa dessa família vai ter que ter rotinas a serem cumpridas, horários, né? A supermãe dá a seus filhos que a vida exige, dá o quê? A responsabilidade, a ordem que existem dadas para entregas de trabalho, para provas, e que não existe jeitinho quando algo não foi feito no prazo. Então, não existe um jeitinho. Aquela tarefa que a mãe dá, que a mãe executa para o filho, ele não vai dar jeitinhos para a mãe. Ele vai fazer essa tarefa, né? E ela tem que ser feita naquele prazo, né, que ela determinou para ele. Isso é ensinamento. Isso é ensinar o filho a ter responsabilidade. Ela sabe dizer não, né? E a supermãe não atende a todos os desejos dos seus filhos. Ela ensina com sabedoria o amor e não dá presente sem motivo, mas ensina o valor do dinheiro. Então, uma mãe zelosa e cuidadora dos seus filhos, que ela quer ver o seu filho fluir bem na sua vida, ela não vai ensinar desde pequenininho a essa criança a tudo que ele quer, ela ceder, ela dar. Não, tem que ter regras, tem que saber dizer não. Tem que saber também dar palminha na poupancinha, né? Tem que saber bater para também corrigir.
Então, uma mãe, ela tem que saber cuidar dos seus filhos, ela tem que saber delegar ordens aos seus filhos para que eles cresçam sabendo que a vida não é com facilidade, a vida não é que tudo que ele quer, ele vai ter nas suas mãos. Ela cuida da sua família, a supermãe gerencia seus negócios, mas nunca desmerece o cuidado da família. Cuida com a alimentação, dos bons hábitos e das horas de sono e desenvolvimento emocional dos filhos. Então ela cuida da sua família com amor, com carinho, com dedicação, com sabedoria, né? Ela passa isso para seus filhos, para que seus filhos, conforme forem crescendo, conforme forem vendo a condução desse lar, dessa família, dessa mãe, o ensinamento dessa mãe, eles vão saber passar para os seus também. Eles vão saber também tratar os seus, quando eles estiverem, da mesma forma, porque o filho, ele pode até ser rebelde, mas ele vai guardar no seu coração e na sua mente o ensinamento da sua mãe. Ele vai levar para toda uma vida. E quando ele casar e tiver os seus filhos, ele vai colocar isso em prática, assim, com certeza. E aqui diz assim, que ela sabe delegar. A supermãe ensina que as tarefas domésticas devem ser executadas por todos os da família como um time onde todos cooperam para o bem comum. Então, a nossa casa é um time. Existe pai, mãe e filhos e filhas. Uma casa existe isso. Então tem que saber dar ordens. Eu fiz assim com os meus. Cada um fazia uma coisa, né? Delegava uma ordem para um, varrer quintal, limpar banheiro, varrer. A outra era limpar a casa, fazer isso, fazer aquilo. Assim uma mãe tem que executar com seus filhos. Saber dar ordem e exigir que seja feito realmente. Exigir. Se hoje a minha filha é uma boa dona de casa, porque eu ensinei. Eu ensinei ela a ser uma boa dona de casa, uma boa mãe. E eu sempre digo que ela me superou nisso aí. Porque ela é uma boa mãe. Ela cuida muito bem dos seus filhos. Por quê? Ela viu exemplo em mim. Porque eu também vi exemplo lá atrás da minha mãe. Cuidando dos dela. E aqui diz que ela deixa um legado. A supermãe para os seus filhos... Supermãe passa a seus filhos valores, né, da sua vida, como justiça, ética, honra, respeito e autoridade e regras. Pedir e dar perdão, amar e ser amado, respeitar ao seu próximo como todos. Então, uma supermãe, ela sabe deixar um legado. A mãe, ela deixa um legado, um exemplo bonito para os seus filhos. Para que o dia que ela partir, os filhos sempre se lembrem dela com carinho, com amor, como cuidadora. Minha mãe me amou, minha mãe zelou por mim, minha mãe cuidou de mim, minha mãe me ensinou os valores da vida, minha mãe me ensinou a ter ética. E isso é muito importante, irmãos, para um lar, para uma família. Que Deus abençoe as nossas famílias, nossos filhos, netos, que nós saibamos lidar com eles, que nós saibamos dizer não, que nós saibamos determinar as coisas para eles e eles executarem também. Isso é muito bom. Apesar de hoje em dia tá tão difícil, mas não está impossível de ensinar e de passar os valores para a nossa família. Que Deus nos abençoe nessa noite, que Deus fale profundamente ao nosso coração através da mensagem que virá. Isso aqui não é mensagem, não é reflexão, apenas uma palavra que eu gostaria de deixar aqui com os irmãos nessa noite, tá bom? Muito obrigado pela atenção de vocês, que Deus nos abençoe. Nós vamos estar ouvindo agora o nosso pastor Gilberto com uma palavra de oração e logo em seguida ele estará também nos trazendo uma música para nos elevar ao trono da graça de Deus. Obrigado, uma boa noite. De nossa igreja e também pelas mamães que sempre estão conosco e nos visitam, pelas mamães de perto e distante. Amado Deus, nós te agradecemos por este dia em que o Senhor nos dá a graça de podermos agradecer pelas nossas mães. Obrigado porque um dia também foi criado esta data, para a gente poder homenagear alguém que é tão importante, não apenas no dia de hoje, mas todos os dias de nossa vida. Te peço pelas mamães que geraram seus filhos, mas também te peço pelas mamães que carinhosamente criaram e adotaram e de uma forma
especial também são mães. Que o Senhor as abençoe e as alcance nesse dia. Derrama sobre elas a tua bênção, a tua unção, dando-lhes sabedoria a cada dia na criação dos seus filhos. Abençoa, Senhor Deus, também as vovós que de uma certa forma também são mães. E abençoa os filhos e filhas, Pai, que tenhamos o nosso coração grato a Ti pela vida de cada uma delas. Cuida de todos, de todas, alcance-as aonde estão, perto ou distante, que a Tua boa mão esteja sobre cada uma. Obrigado mais uma vez, em nome do amado Jesus nós oramos. Amém. Queridas mamães, Deus as abençoe, hoje e sempre. Um abraço carinhoso. Amém. Quando estou tão só, eu fico a meditar na grandeza do amor de Deus por mim. Ergo a Ele o meu louvor pelas bênçãos que me dá, pela vida e alegria. Ao Senhor irei cantar. Muitas graças, Senhor, eu quero dar, pois tudo deste a mim. Amigos que ao meu lado sempre estão, e pela mãe que me ama tanto. Muitas graças, Senhor, eu quero dar, e apenas lhe dizer obrigado por tudo, tudo, enfim. Hoje a minha vida eu quero dedicar, meu futuro, os meus sonhos te entregar. Só a ti eu vou seguir, pois prometes me guiar por caminhos que me levam para um lugar melhor. Muitas graças, Senhor, eu quero dar, pois tudo deste a mim. Amigos que ao meu lado sempre estão, e pela mãe que me ama tanto. Muitas graças, Senhor, eu quero dar, e apenas lhe dizer obrigado por tudo, tudo, enfim. Querida mamãe, Deus te abençoe neste dia e sempre. Eu te amo, viu? Ainda nesse mesmo espírito de adoração ao nosso Deus, de comunhão com Ele, numa noite alegre, feliz de domingo, né? Porque hoje também é o Dia das Mães, hoje é o nosso dia, né? Que Deus abençoe vocês, mamães da nossa igreja, que Deus complete na vida de vocês todas as coisas que vocês pedem ao Senhor, que vocês buscam ao Senhor, que Deus possa lhes conceder como mães, como esposas, entendeu? Que Deus derrame as mais ricas bênçãos dele sobre vocês. Parabéns às mães! E nesse mesmo espírito de adoração, então, nós vamos agora estar
ouvindo as nossas crianças que nos trouxeram mais uma vez, nos presentearam nessa noite com mais um trabalho que eles fizeram, né? Então vamos ouvi-las nesse momento, tá bom? As mães são flores maravilhosas, são lírios, lindos e belas rosas, são dálias, cravos, açucenas, jasmim, violetas. Flores belas, simples ou perfumadas. As mães são flores sagradas, merecem nosso carinho, a nossa admiração, o amor mais sincero, a nossa dedicação. Por tudo que elas sofrem e pelo amor que elas têm, bem merecem no seu dia 1000 beijos e parabéns. As mães são símbolos de amor, de sacrifício e dores. Vamos fazer, portanto, justiça, dizendo: as mães são flores. Ó mães queridas, nós vos amamos e neste dia vos abraçamos. Ao Deus bendito por vós rogamos, que vos dê vida por muitos anos. Nós, adolescentes, da PIB em Lagoinha, Desejamos um feliz Dia das Mães. a todas as mães da nossa igreja, nós amamos vocês! Agora também nós vamos estar ouvindo uma família muito querida na nossa igreja, muito amada da nossa igreja. É a família, né, do irmão Rony, que estará agora nesse momento nos trazendo uma participação também especial nesse momento. Ouçamos o que eles têm a nos passar. Boa noite, igreja. Boa noite. Como os irmãos sabem, nós estamos no mês da família, né? E nós estamos aqui em família, né? Para nós estarmos participando, né? Nesse domingo. Nós vamos estar lendo Josué 24, versículo 15. O Rony estará lendo o versículo e nós estaremos acompanhando, se os irmãos quiserem participar também, tá? Porém, se vos parece mal aos vossos olhos, servi ao Senhor. Escolhei hoje a quem servais, se os deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do rio, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Todos juntos. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Agora nós estaremos cantando o refrão de uma música, né? Só o estribilho, né, da música em família, tá? Vamos estar cantando, os irmãos estão ouvindo. 1, 2, 3. A minha família é bênção do Senhor. Me ensina a tratar minha família com amor. Edifica minha casa para o teu louvor. A minha família é um presente do Senhor. A minha família é bênção do Senhor. Me ensina a tratar minha família com amor. Edifica minha casa para o teu louvor. A minha família é um presente do Senhor. Amém. Que Deus nos continue a cada dia nos abençoando, a todas as famílias, né? Não só da nossa igreja, mas do mundo todo, né? Que Deus vem estar abençoando, dando condições, né, de estarmos em família. A gente sabe que é difícil, mas com Deus a gente pode, né, muita coisa. Eu vou pedir a Késia que esteja orando neste momento. Nós vamos estar encerrando, né, esse vídeo aqui, tá? Os irmãos, né, eles possam estar compartilhando conosco. Deus abençoe a vida de cada um. Oremos com Késia. Oremos. Pai de amor, na tua presença nos encontramos, ó Pai, para te agradecer essa participação que acabamos de fazer agora, ó Pai. Que não só, ó Pai, para este vídeo, mas que sempre possamos ter comunhão contigo, Senhor. Abençoe a nossa família, nos dê capacidade de sempre, ó Pai, estar te servindo, Senhor. Seja com as famílias demais da nossa igreja também, que o Senhor venha estar abençoando a vida de cada um, ó Pai. É tudo que eu te peço, não que eu mereça, mas em nome de Jesus. Amém. Tchau. Boa noite. Boa noite. Vamos também estar ouvindo agora um louvor com o nosso irmão Silvio. Ele vai nos trazer uma
uma palavra através da música, né, Silvio? Que Deus abençoe. Tá bom? Esse não pode ser teu fim, não que Deus sonhou pra ti, não podes aceitar ver tua família se acabar, tua esperança se apagar, tua fé esmorecer. Sei que é difícil crer que sim, se tudo em volta diz que não, e a angústia te faz esquecer de tudo que Deus prometeu, que sobre a sua vida estão as mesmas bênçãos de Abraão. Bendita será tua casa, benditos serão teus filhos, e Deus engrandecerá teu nome. Esse não pode ser teu fim, não é o que Deus sonhou pra ti, não podes aceitar ver tua família se acabar, tua esperança se apagar, a fé esmorecer. Sei que é difícil crer que sim, se tudo em volta diz que não, e a angústia te faz esquecer de tudo que Deus prometeu, que sobre a tua vida estão as mesmas bênçãos de Abraão. Bendita será a casa, benditos serão teus filhos, e Deus engrandecerá teu nome. Bendita será tua casa,
E agora também nós vamos estar ouvindo uma palavra de oração com o nosso irmão Ademir, o nosso irmão que trabalha como porteiro lá na nossa igreja, né? E nesse momento ele vai estar nos trazendo uma palavra de oração, antecedendo a pregação, tá bom? Que Deus continue nos abençoando nessa palavra que vamos ter de oração neste momento. Ouçamos a oração do servo. Soberano Deus, Criador e Eterno Pai, nós te agradecemos, ó Deus, por este momento que podemos, Senhor, entrar na Tua presença. Queremos, ó Pai de amor, te agradecer por este dia que o Senhor nos deu, pela noite, ó Pai, que chegou, e neste instante, ó Pai, queremos te pedir, em nome do Senhor Jesus Cristo, que continue nos abençoando, a cada um de nós, ó Pai. Abençoa as famílias, ó Pai, da Igreja Batista de Lagoinha. Senhor, abençoa o pastor Everaldo. Trabalha, Senhor Deus, no coração do teu servo. Ó Deus, abençoa a mensagem que ele irá trazer. Abençoa, ó Pai, a sua família, ao seu filho que está recuperando. Senhor Deus, dá-nos uma noite na tua presença. Aumenta a nossa fé em ti. Te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. E neste momento nós vamos, agora, estar ouvindo a parte mais importante do culto, que é a palavra de Deus. Nós vamos ouvir através do nosso pastor Everaldo França. Hoje ele estará nos trazendo a mensagem. Que Deus abençoe o nosso pastor, que a palavra que ele trouxer neste momento venha de encontro aos nossos corações, aquilo que nós estamos precisando de ouvir realmente da parte do Senhor. Que Deus continue usando o seu servo no trabalho, que ele tem feito com a nossa igreja ali em Lagoinha. Ouçamos então a mensagem dessa noite. Muito boa noite, minhas queridas ovelhas, pessoas queridas que estão participando conosco da bênção deste culto especial hoje, quando nós estamos festejando e celebrando o Dia das Mães. Muito bem, eu quero ler o texto da Palavra de Deus para a nossa reflexão de hoje, que está na segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 1, nos 3 primeiros versículos da Palavra de Deus, e, aliás, os 5 primeiros versículos da Palavra de Deus, quando Paulo diz assim: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, segundo a promessa da vida que está em Cristo Jesus, a Timóteo, meu amado filho, graça, misericórdia, paz da parte de Deus Pai e da de Cristo Jesus, Senhor nosso. Dou graças a Deus, a quem, desde os meus antepassados, sirvo com uma consciência pura, porque sem cessar faço memória de ti nas minhas orações noite e dia, desejando muito ver-te, lembrando-me das tuas lágrimas para me encher de gozo, trazendo à memória a fé não fingida que há em ti, a qual habitou primeiro em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também habita em ti. Veja bem, o apóstolo Paulo estava desejoso, mas com uma vontade muito grande de rever Timóteo. E nesse momento em que ele abre essa segunda carta, ele então traz à memória de Timóteo que o que ele queria mesmo ver em Timóteo, rever em Timóteo, além da alegria de abraçá-lo como filho da fé, quando ele diz meu filho, está se referindo a ser filho na fé, ele destaca que é vontade de ver a fé crescida de Timóteo, que ele tem aprendido com Paulo, mas Paulo diz assim, que você recebeu desde os seus antepassados a fé que habitava na sua avó Lóide e que também há na sua mãe Eunice, com as quais você aprendeu a confiar em Deus. E, baseado nesses versículos, eu quero me reportar a um texto, a um sermão elaborado para o Dia das Mães, na década de 40, por um homem, um pregador presbiteriano, um pastor presbiteriano, chamado
Peter Marshall faleceu em 1949, nasceu em 1902 e faleceu jovem ainda em 1949. E ele escreveu, ele era um homem que gostava muito de escrever, ele escreveu um sermão baseado numa história que ele criou para ilustrar o seu sermão e que se tornou famoso ao longo das décadas e até hoje é lembrado e é citado por muitos grandes pregadores, chamado o Guarda das Fontes. Conta Peter Marshall que havia uma cidade que se formou aos pés de uma cordilheira e que aquela cidade, quando estava sendo formada, construída, havia muitos ventos fortes, muitos granitos marcavam as portas e janelas daquela cidade. É claro que nós estamos falando de uma década já bem passada, não é? E descia pelas cordilheiras da cidade várias nascentes d'água e que se encontravam na descida dos caminhos e formavam um rio que chegava até aquela cidade, até aquele vilarejo. E num dos pontos mais altos daquela comunidade morava um senhor. E ele gostava muito de subir pelas matas e ir visitar as fontes, e descobrindo novas fontes. E ele foi descobrindo as fontes que formavam aqueles rios. E todos os dias ele subia pelas entradas, pelos caminhos, pelas trilhas, e passava por lugares difíceis, mas ele ia lá, tirava as folhas que estavam nas nascentes e limpava aquelas nascentes que tinham muito lodo, e pelo trabalho que ele fazia quase que diariamente, as nascentes de águas começaram a borbulhar sobre a areia, e aquelas águas ficaram cristalinas. E elas desciam pelos caminhos e iam se encontrando, e desciam e formavam o rio até chegar à cidade. E aquela cidade, então, tinha um rio muito bonito, as pessoas pescavam muito, gostavam de pegar os seus peixes naquela cidade, os cisnes nadavam por ali, e tudo isto era feito por um trabalho que não era notado, pouco percebido. Mas, como era uma cidade nascente, e aquele homem cuidava bastante, descobriram o serviço dele, e a Câmara Municipal daquela cidade resolveu então pagar ao homem para que ele fizesse sempre aquele trabalho. E ele já o fazia com muito prazer, mas passado algumas eleições, algumas trocas de Câmara, de vereadores e etc., descobriram que aquela água era muito interessante, muito boa, e resolveram fazer um reservatório. E aí fizeram o reservatório e dispensaram um homem que ficava cuidando das águas lá em cima. E, para a surpresa deles, com o passar de algum tempo, a cidade começou a ter uma epidemia de doenças que eles não descobriam, e foram percebendo que a água, quando chegou ao reservatório, ela já não vinha mais como era antes, quando vinha direto da nascente para as casas das pessoas. E aí eles perceberam que havia um musgo verde sobre as águas, dentro das nascentes, e eles descobriram que as águas estavam contaminadas. E perceberam que a contaminação da água era porque não havia mais ninguém cuidando e limpando das nascentes. E aí o que fizeram aqueles vereadores? Eles se reuniram, foram até a casa daquele homem, pediram desculpas a ele e o recontrataram novamente para que ele voltasse a cuidar das nascentes que estavam nos altos das cordilheiras. E logo a seguir começaram a perceber mudanças na estrutura da água da cidade. Começaram os cisnes a voltar, os peixes a ter peixes com qualidade novamente, uma água saudável. A epidemia foi cessando. Tudo isto porque um simples homem voltou a ser o guarda das fontes, o homem que limpava as nascentes de águas daquela cidade. E Peter Marshall, quando contou esta ilustração, ele então disse: eu quero considerar as mães da minha igreja as guardas das fontes. E ele começou então a dizer que a tarefa mais difícil, mais bonita que pode existir no mundo é ser mãe. Às vezes é uma
ação, os atos que uma mãe faz, não são tão bem percebidos pelas pessoas. Eles se tornam rotineiros e acabam não sendo percebidos. Mas as mães, elas estão sempre são sempre dispostas a oferecer o melhor dela para os seus filhos. Qual filho que não se lembra do colo da mãe, não é? Aquele colo quando você precisa, quando você chora, quando você sente uma dor. Quantos se lembram deste colo, não é? Por quê? Porque essas mães, elas entendem quando as situações são difíceis e quando são complicadas para os filhos. E com este colo que elas nos dão, nos apoiam quando mais necessitamos de apoio. Também as mães são aquelas que dão conselhos quando estamos em muitas dificuldades. As mães são aquelas que se emocionam com as muitas conquistas dos seus filhos. Choram de ver os filhos avançando e crescendo. E também as mães são aquelas que sofrem ao lado durante os momentos mais difíceis que os filhos passam. Por isso, elas podem ser comparadas às guardas das fontes. Vejamos hoje as mães que são guardas das fontes, verdadeiras guardas das fontes. E parece que essa frase é uma frase assim, meia poética, mas não é. Principalmente quando nós chegamos a uma fase adulta, ou quando saímos da infância, que é de muita fantasia, mas que as mães sabem muito bem cuidar de fazer desse momento um momento de ensino, não é? Assim como Lloyd, a avó, e Eunice, a mãe, faziam com Timóteo, ensinando a ele, contando sobre Deus, falando do amor de Deus, orando com Timóteo, ensinando ele a cantar louvores ao Senhor, ensinando ele a ler a palavra de Deus, a viver uma vida dedicada ao Senhor. Paulo agora também faz com que Timóteo, já um homem, um jovem, se lembre, reporte-se ao seu passado e lembre-se desses ensinamentos que lhe foram dados. Porque as mães de hoje, elas precisam ser comparadas ao guarda das fontes. A função daquele guarda era subir o morro. Não importa se estava chovendo, fazendo frio ou calor, ele sabia que ele precisava ir lá para limpar a fonte e descer água cristalina. Nunca vivemos e nunca tivemos um tempo como os dias de hoje em que sentimos tanta necessidade de guarda das fontes. A sociedade de hoje é uma sociedade hostil, é uma sociedade que está envolvida pela criminalidade, está envolvida pelas drogas, está envolvida pela imoralidade, está envolvida pela prostituição. Os jovens de hoje vivem fantasia, a sociedade de hoje é fantasiosa. Os verdadeiros valores da vida foram deixados para trás. E nós precisamos de guardas das fontes que limpem essas nascentes que estão na mente e nos corações dos nossos filhos, ainda que pequenos, ou que, quando adultos, venhamos a lembrar de como era tratada esta fonte e que deixou em nós muitas saudades. Nós estamos percebendo que se as guardas das fontes não estiverem, as mães como guardas das fontes, não estiverem cuidando da sua função, o lar vai fracassar. E quando um lar fracassa, quando a água se torna uma água sem sabor, uma água suja, uma água turva, é sinal de que o lar está fracassando. E quando um lar fracassa, um país inteiro também fracassa, uma sociedade inteira fracassa. O colapso da vida familiar e a influência da vida familiar marcarão a decadência de uma sociedade se as guardas das fontes diariamente não subirem até a fonte para limpar, para tirar as folhas que trazem sujeiras, que trazem lodo e que faz com que a água perca a sua qualidade. Nós precisamos de guardas das fontes que não desertem da sua missão, que não abandonam seus postos ou que se tornam infiéis às suas responsabilidades. Mães que sabem que precisam educar,
que precisam ensinar os seus filhos e que paguem o preço de escalar, às vezes até pedras difíceis pelo caminho, mas para manter uma educação viável e saudável para os seus filhos. Quantas mães estão abrindo mão do privilégio de educarem os seus filhos de uma forma correta? A geração atual precisa de guardas das fontes, para que sejam guardas das fontes que sejam sempre mães corajosas o suficiente para continuar a limpeza dia após dia. Não é tarefa fácil, não é tarefa popular. Cuidar, ensinar, limpar. Precisamos hoje de mães que vivam para a glória de Deus. Só assim elas conseguirão limpar as fontes da vida dos seus filhos. Precisamos de mães hoje, guardas das fontes, que tratem, que façam a edificação do seu lar, que não deixem seus filhos à revelia. Guardas das fontes que sejam verdadeiras bênçãos para a sociedade. A tarefa é difícil, ela não é bonita, ela não é fácil de ser vivida. Quero trazer aqui duas citações. Uma do Abraham Lincoln, presidente dos Estados Unidos, os primeiros presidentes dos Estados Unidos, que disse, foi ele o autor de uma frase muito conhecida: as mãos que embalam o berço governam o mundo. Mas para que as mãos embalem um berço e governem o mundo, ela precisa ser mãos que trabalham a serviço do Senhor, como Paulo disse a Timóteo a respeito da sua avó, Lloyd, e da sua mãe, Eunice. Hernandes Dias Lopes disse o seguinte, o pastor Hernandes Dias Lopes: precisamos de mães que passem tempo com seus filhos. Precisamos de mães que falem de Deus para os seus filhos, mas, sobretudo, precisamos de mães que falem de seus filhos para Deus. Jamais teremos uma geração comprometida com Deus e com os valores do reino de Deus se não tivermos mães que sejam intercessoras por seus filhos, mães que falem de Deus com seus filhos. Necessitamos de mães que falem com Deus a respeito de seus filhos, mães que conheçam a Deus com intimidade, mães que vivam na presença de Deus, mães que derramem seus corações diante do Senhor em fervente oração. Quando nós tivermos mães assim, teremos verdadeiras guardas das fontes. Precisamos de mães que busquem mais a salvação de seus filhos, a santificação dos seus filhos, do que o sucesso intelectual, material e social deles. Precisamos de mães que sejam guardas das fontes. Dou graças ao meu Deus, porque você é mãe, guardas das fontes. Feliz e abençoado Dia das Mães para você. Bom, irmãos, depois de termos ouvido as participações que aqui, nós vimos, de termos nos deliciado neste culto maravilhoso ao Senhor. O culto é o mesmo que estivéssemos lá no templo, mas aqui é através do celular, via WhatsApp, Então, muito obrigado vocês que cederam o seu tempo, para estar cultuando a Deus. Muito obrigado aos participantes deste culto nessa noite, que você seja ricamente abençoado por Deus, que Deus renove suas forças, que Deus te renove o ânimo a cada dia e que nós possamos nos entregar realmente nas mãos do Senhor para sermos usados. Sabemos que os tempos é muito difícil, está muito difícil. Mas para servirmos o nosso Deus, nós temos que arrancar forças de dentro de nós e darmos o nosso melhor para o nosso Deus. Que Deus abençoe cada irmão. Obrigado, adolescentes, de vocês que participaram, que se esforçaram mais uma vez para aqui estar trabalhando para o Senhor. Obrigado mesmo ao pastor Gilberto, ao Silvio, ao irmão Admir. Obrigado ao Caio, a Laila, que mais uma vez trabalharam em prol desta obra do Senhor Jesus Cristo. Obrigado, pastor Everaldo. Senhor,
que o Senhor esteja abençoando os teus servos, que o Senhor esteja na condução da vida dos teus servos, que o Senhor esteja renovando as forças deles a cada dia, Senhor, para que sempre, Senhor, eles possam estar dispostos, ó Deus, a trabalhar para o Senhor, a fazer a tua obra, a se entregar nas tuas mãos. Obrigado por este culto, meu Deus. E nos prepara, Senhor, para que novamente possamos retornar aqui e cultuar a Ti, Deus, na beleza da Tua santidade. Eu agradeço em nome de Jesus. Amém. Um beijo no coração de vocês e um grande abraço, tá bom? Deus abençoe a todos. Agora também nós vamos estar ouvindo uma família muito querida na nossa igreja, muito amada na nossa igreja. É a família, né, do irmão Rony, que estará agora nesse momento nos trazendo uma participação também especial nesse momento. Ouçamos o que eles têm a nos passar.